A gente vai começar falando sobre dinheiro, né, que é a tônica da semana em Brasília, para qualquer lado que se olhe. Ontem, gente, com quase 4 meses de atraso, 4 meses, vocês têm noção, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2025. Até aqui, o governo só podia gastar 1/12, é isso? 1/12 por mês do que estava previsto ali no texto antes dele ser aprovado. Agora, não precisa mais fazer essa contenção, porque a lei foi aprovada e determina que o governo vai ter apenas 5,9 trilhões de reais em despesas autorizadas nesse ano da graça de 2025. E a meta é qual? Déficit zero. Com expectativa, inclusive, de superávit de 15 bilhões. Mas a coisa não deve ser muito desse jeito não, né, Gabriel? Não, não deve, não. Peraí. Claro que não. Quase 6 trilhões de reais. T de tapioca. Impressionante. É pouco dinheiro, é bastante pouco dinheiro. Bastante pouco. Mas é claro que a coisa não deve seguir assim, não. É que na prática a pedalada fiscal foi liberada. Mas eu já chego lá. Tá. Vamos falar sobre o que foi aprovado. O texto que passou no Congresso é uma grande celebração de união entre o Congresso Nacional, pode subir mais rápido, e o Palácio do Planalto. Mas se engana quem pensa que isso quer dizer união política. Não estou... O que eu estou falando aqui é de dinheiro mesmo, que é a linguagem fluente lá no plano piloto. O orçamento que foi aprovado ontem ignora despesas importantes e superdimensiona receitas pouco factíveis. A título de exemplo, tem a celeuma do programa Pé de Meia, que foi até peça de propaganda do governo em rede nacional outro dia, e que não está previsto no orçamento. Não está previsto? Tá, tem 1 bilhãozinho ali, embora a previsão seja de que vai custar algo entre 12 a 15 bilhões de reais. E tem também a pedalada, da qual eu falei agora há pouco. Tem 44 bilhões de reais em precatórios a serem pagos, que, por uma decisão esquisitíssima do STF, puderam não ser contabilizados no orçamento. Sim, é verdade que esses precatórios só existem porque o governo Bolsonaro também pedalou, estabelecendo um limite para o pagamento dessas dívidas e deixando o valor acumular em 2022 e 2023, mas esses valores precisam ser pagos. E o que precisa ser pago tinha que estar dentro do orçamento. O que era esperado, É né? isso. Mas só pra gente entender, funciona assim. Todo mundo tem um orçamento em casa, né? Você sabe quanto ganha, sabe quanto gasta, sabe quanto sobra, quanto sobra. Vamos supor que você ganhe 5 mil reais por mês. Você sabe que as suas despesas não podem, idealmente, passar de 5 mil reais no máximo, né? É impossível no Brasil. Não tem Combinar, como. mas tudo Só bem. Só a você- título de exemplo. Se você morar numa república com 278 mil pessoas. Talvez. O que o STF autorizou o governo a fazer é como se você, com o seu orçamento de 5 mil reais por mês e gastando estes mesmos 5, comprasse um carro de 200 mil e não colocasse nas suas contas. É tão simples quanto isso. Ou seja, você, na prática, teria uma dívida de 200 mil reais, mas no papel não existiria. Só que no governo pode. E é por isso que tem um superávit previsto, porque se esse valor fosse levado em conta na meta fiscal, 2025 terminaria com um déficit primário de mais ou menos 40 bilhões de reais. No papel é tudo lindo, mas o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Pois é, o dinheiro sempre tem que sair de algum lugar, geralmente é do De nosso onde? bolso, a gente sabe, né? Sempre. Porque para além, gente, de toda essa contabilidade criativa aí, a gente ainda tem a questão das emendas. O que são as emendas? que São prazer. 50 bilhões de reais, com B de bolso furado, previstos para este ano. Só que tem um pulo do gato nessa questão das emendas aí, porque o orçamento, o que acontece, gente? Demorou a ser aprovado, como a gente disse, teve esse atraso módico aí de 4 meses e tal, principalmente por conta da suspensão do pagamento de emendas que foi determinada lá pelo ministro Flávio Dino do STF, lembra? No ano passado, ele estava querendo que as pessoas comprovassem o caminho do dinheiro e aí ele segurou toda a grana até que isso acontecesse. Aí o Congresso só conseguiu ser pacificado depois de aprovar as novas regras para emenda e também do governo prometer que o que não foi pago no ano passado ia ser pago
esse ano. Então, além de 50 bilhões de reais, tem mais um troquinho de 10, que dá um somatório total de 60 bilhões de reais para os congressistas usarem tranquilamente ali, para os parlamentares distribuírem em seus estados. Sempre dizendo que emenda está na lei. Sim. Ok. É legal. Faz parte. Quando os deputados estão lá, eles falam. O negócio a gente tem que aprender a usar dinheiro, né, minha turminha? A gente tem que aprender aí que E a emenda até o jogo político que eles usam, né? só o jogo legalizadamente, digamos assim. Atualmente, o grande câncer da política brasileira. Perdemos o TP. Ok. Não, sem problema. O ponto aqui é que, como eu estava dizendo, as emendas hoje são o maior problema do Brasil, porque elas impedem a governabilidade de quem quer que esteja no poder. Porque se tornou impossível governar o Brasil sem ceder a esses achaques todos do Congresso. E isso aqui, pelo amor de Deus, se você já assistiu mais do que 3 minutos deste programa em outra ocasião, você sabe que isso não é uma defesa do governo Lula. Eu estou falando do sistema. O sistema está esgotado. É por conta dessas emendas malditas que a gente não consegue, por exemplo, renovar o nosso Congresso. Por quê? Como é que funciona? Assista, inclusive, a nossa entrevista no Rivotox com o Felipe Moura Brasil, que a gente falou muito sobre legal, E isso. vai lá atrás da entrevista do Frota, que ele também vai falar um pouquinho sobre isso. Quando ele identificou que o governo não ia ser o que ele imaginava antes mesmo de tomar posse. Exatamente. Né? Ocorreu, né? Mas o ponto é o seguinte, um deputado X pega um dinheiro, manda para a prefeitura de um aliado, que contrata a empreiteira de um amigo, que por sua vez entrega uma obra pela metade, no dobro do tempo, com metade da qualidade e o quádruplo do valor. É assim que funciona. E aí, o que acontece? Quando você, parlamentar, envia essa verba para sua base aliada, né, isso tende a ser convertido no ano de eleição em apoio para você se reeleger e continuar ali dentro do seu cargo. E aí a gente segue sendo feito de trouxa por gente que não tem nenhum compromisso real com a população. Nenhum. O orçamento prevê 800 milhões de reais para habitação popular nesse ano. Beleza. Mas no ano passado, só em viagens e diárias de ministros e companhia, foram gastos mais de 2 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Então a gente está prevendo, na prática, para a moradia popular, 3 vezes menos do que gastamos no ano passado com um rolezinho internacional. Vocês têm noção o que são 2 bilhões? Sabe o que eu acho? Que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de entender o que significa 2 bilhões. Tem, com As pessoas certeza não têm. tem. Pensa que, gente, 1 bilhão são muitos milhões. 1000, né? Mil milhões. São 1.000 milhões. É muita coisa, gente. São 2 bilhões para pagar viagem. Mas é porque tem executiva, né? Aí tem hotel, que não pode ser meia boca. Aí tem o Aí tem a amigo, o alimentação. aliado, o parente, o primo, papagaio, periquito. Uma Isso primeira que dama. As pessoas não estão preparadas para a informação de logo mais, em que falaremos sobre a viagem do presidente Lula pela Ásia, que foi apelidada por aliados De quê? Arca de Noé. Não. É, porque ele tá levando todo mundo. A bicharada. A bicharada toda. O Brasil, ele tá gente. levando o Brasil, E exatamente. deu uma comitiva Tenso, gigantesca hein? para o Japão. Numa viagem que vai fazer 3 paradas para abastecer, porque é longe para burro, né? E ainda tem que levar toda essa galera. Ai, gente, mas além do orçamento, essa semana também tivemos a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Isso Foi aí. tudo essa semana. Ai, gente. É porque é depois do carnaval que a Janja recomendou, a Janja lembra? falou, a É gente tem que verdade. Para começar o viajando. ano, É verdade. exatamente. Foi uma festança lá em Brasília com a presença de todo mundo que importa, de todos os poderes. A isenção era uma promessa de campanha do presidente Lula e demorou muito para sair, mas pelo menos sair. A demora se deve, em parte, às reações negativas do mercado. Basta a gente lembrar da celeuma que deu quando o governo anunciou aquele pacote que supostamente era para cortar gastos, mas que começou a ser anunciado pela isenção, que na prática é um aumento de gastos.
Parece até coisa do Chaves. É isso. Vamos diminuir, mas vamos aumentar. Não, e eu gosto que a gente fala a palavra imposto nesse programa e surge no chat Duquesa de Tax. Ela é Maravilhosa. maravilhosa, ela fareja É já. que nem o joguinho do Pokémon, assim, você falou imposto, a Wild Duquesa appears. É tipo isso. Ai, É tá, você, sou eu, é perdão. você. É que eu tava vendo os superchats aqui, deixa eu aproveitar que eu já a gente se tava. distrai. Tá. Fala. Só rapidamente, Márcio Monteiro mandou um superchat lindo aqui para desejar feliz aniversário para Paula Veronese, Riva Lover Fiel. Paula, feliz aniversário para você, querida. Maravilhosa. Obrigada. E Pedro, que mandou um superchat também, o Weiner, Olha. falando, pagando o que eu tenho de poder aquisitivo do Sérgio. Mas Sérgio mandou antes que a gente não comentou. Mandou? Mandou. Ai, eu não vi, Pode ir gente. lá. Que Pode ir lá em homem. cima. A laranjinha que apareceu. Ah, É, essa- amarelo. E também tem Túlio Milano, que também mandou pra gente aqui falando de Cabedelo, onde o sol nasce primeiro. Adoro vocês, nem precisou de nudes da Manu. Ô, Túlio, obrigada, querido. homem. Direto Obrigado, de Cabedelo. Túlio. Mas voltando aqui ao negócio da isenção do imposto de renda, cadê? Onde está? É, a Aqui. gente estava falando que a É. culpa não é só do mercado financeiro. Não, gente, né? é isso. Pelo amor de Deus, entendo que a culpa não é só do mercado. Porque, assim, é muito fácil botar a culpa no tal o mercado. Que é meia Esta dúzia de gente pessoa. ali na Faria Lima. Né, não, é aquilo que a gente sempre fala, gente. O mercado financeiro, ele é muito pragmático. Qual o objetivo do mercado? Fazer os clientes dele lucrar. Eles Isso é estão uma fazendo mentira, é uma negócio. pantomima, Não uma é mentira, isso é uma patuscada. verdade, presidente. É só isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eles vão pensar no dinheiro sempre. E quando o governo fala assim, ó, vamos cortar gastos, mas aí ele anuncia um aumento nas despesas, o mercado vai se assustar, óbvio, porque isso indica o quê? Irresponsabilidade fiscal. O governo está sabendo controlar os seus gastos. E uma absoluta desconexão com o momento da nossa economia. Então, vamos falar aqui, isenção. De acordo com o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, que o Gabriel classifica como o mais tucano dos petistas, o impacto Eu da juro ampliação... que é um elogio, tá? Eu sei disso, pior é que eu Acho sei. bom deixar claro. O impacto dessa ampliação da isenção nas contas públicas deve ser total de 27 bilhões de reais, lembrando, né, Duquesa, lá em 2026. Ano que deve começar, de fato, a valer essa proposta quando ela for aprovada no Congresso. Só que aí eles precisam compensar a perda. Porque, pensa bem, se vai começar a valer 26, o dinheiro só entra em 27, eles precisam começar a compensar essa perda antes. Então, o Ministério resolveu criar o quê? Um imposto mínimo efetivo para todo mundo que ganha acima de 50 mil reais por mês. E aí, antes de você falar, só vou falar o que nossa Duquesa maravilhosa falou. Claro. Eu sei que 50 mil reais é muito dinheiro, ainda mais num país como o Brasil, mas não é taxar grandes fortunas, tá, meus amores? É. Não é. 50 mil reais por mês não é grande fortuna, é bastante dinheiro num país como o Brasil, mas não é grande fortuna. Exatamente, Lulinha ainda não... Essa promessa ainda não foi cumprida. Até porque Bom, vai ser mais difícil. famoso até aí tudo bem. Porque desde que não se reduza a progressividade tributária do país para compensar os efeitos da isenção, ela é justa. A tabela do imposto de renda permaneceu sem ser reajustada durante todo o governo Temer. Dói no meu coração dizer isso, mas aqui a gente tem compromisso com os fatos. E também durante todo o governo Bolsonaro. Portanto, quem ganha 5 mil reais hoje tem um poder de compra inferior ao de quem ganhava o mesmo valor há 10 anos, mas paga mais imposto. Então, realmente não faz sentido. Nenhum. O que não pode acontecer é a União perder a arrecadação e não diminuir despesa. Esse, inclusive, tem sido o maior cabo de guerra entre o ministro Haddad e o presidente Lula. Ampliar a isenção do imposto sem cortar gastos pode aumentar o desequilíbrio fiscal e levar a um aumento ainda mais crítico dos preços, do crédito, dos juros, do câmbio. O ajuste é sim um alívio para a classe média, desde que o governo faça a sua parte. Não adianta nada eu ficar enchendo um balde furado com água, né? Se liga, caralho! Essa linha. É, Regina Rota, você tem toda a razão. Se a gente tá assim, imagina a classe média, né? Mas outro rolê econômico importante que ocorreu nessa semana foi a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, de aumentar em 1 ponto percentual a taxa básica de juros do Brasil, que agora está no patamar de 14,25% ao ano,
maior valor desde 2016 no governo Dilma. Na prática, isso significa que os serviços financeiros como empréstimos, crédito e financiamentos vão ficar mais caros, o que faz com que a economia fique estagnada. Olha só, antes de eu ler, vamos só entender qual é a dança do machiste, qual é o cabo de guerra? Vamos lá. O governo vai isenta as pessoas de R$5.000, até R$5.000 para não pagar imposto. Aí o governo quer botar... A gente vai falar de um monte de coisa de economia ainda para frente, mas o governo quer resolver 500 mil celeumas ao mesmo tempo para baratear a vida do brasileiro, para o brasileiro consumir mais e movimentar a economia. E melhorar a popularidade do presidente. Calma. Só uma Calma. tentativa. Eu ainda não... Espera eu molhar o Deixa eu chegar lá. bico. Do outro lado, o que faz o Banco Central? Aumenta juros para quê? Segurar a economia. O governo querendo acelerar e o Banco Central querendo... é verdade, o Banco Central querendo segurar e o governo querendo acelerar o consumo. Isso, gente, cria uma zona sem tamanho. Porque é isso, a gente está querendo estimular o consumo ou a gente está querendo segurar toda a economia? Entendeu a dificuldade de negócio aí? O Brasil fica o quê? Empacado. Estagnado, travado, por conta desse cabo de guerra aí. Aí o que acontece? A gente tem esse cenário de inflação em alta. Vamos lembrar aqui que o índice de fevereiro, a gente aumentou 1,3%, se consolidou como o maior valor para o mês de fevereiro em 22 anos. É o maior crescimento desde 2022. Lembrando que o carnaval foi em março, não foi em fevereiro. Geralmente aumenta um pouco em fevereiro por causa do carnaval, onde as pessoas acabam gastando mais. Mas a gente, Não enfim, tem nem essa justificativa. não tem. Né? E o Banco Central já garantiu, gente, que a Selic não vai parar de crescer por aqui. Sinalizou mais um avanço e dessa vez um pouco menor para a próxima reunião. É a tentativa, como eu disse para vocês, do guardião dos valores do Brasil de conter os preços. Ele precisa dessa segurada aí para atender aquilo que o próprio governo determinou. A inflação tem que ficar em X. Um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas tem que ficar em X. Então o Banco Central fica de olho nessa meta. E dessa vez, ao contrário do que a gente viu ali nos 2 primeiros anos do mandato do presidente Lula, ele não veio a público para criticar a instituição. Ué? Nem o Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo, que já estava nos anos seguintes lá no Banco Central também. Anteriores. Nos 2 anos anteriores. Era um dos Só pra diretores lembrar, do né? Copom e sempre votou de acordo com o que o Roberto Campos Neto também votava. Mas dessa vez o presidente prefere frisar o quê? A inflação dos alimentos. E o vilão do ovo. Isso, tem o ovo também, que o prefeito Ricardo Nunes disse que não sabe quem é o pilantra que está aumentando o preço do ovo, mas aqui em São Paulo é R$ 9,90. Olha, eu devo confessar... Não, eu comprei. R$ 9,90 não. Eu vou te indicar o meu fornecedor. Tá. O ovo jumbo. O jumbo. Que isso? R$ 9,99. Aquele que maltrata a galinha. Aquele que a galinha chorou. Não, o mais barato que eu achei foi R$ 15,90, eu acho, a dúzia. A dúzia? A então, dúzia. eu compro 10 por R$ 9,99. Mas é que você mora em Moema Pássaros, né? Aí a inflação do ovo é mais alta. Negócio de ovo, Mas fala. Bom, a verdade é que a culpa da situação atual tem CEP. É a Praça dos Três Poderes. Ah, tá. Mais especificamente o Palácio do Planalto. Porque a expansão fiscal promovida por Lula em 2023 e 2024, em contrariedade ao que gostaria o ministro Haddad, é o que obriga o Banco Central, mesmo com um amigo do governo na presidência, a manter o ritmo de aumento dos juros, a descer o porrete nos juros, porque é isso que está acontecendo, né? E agora o governo não pode criticar, como a Cecília estava falando, porque ele precisa conter a inflação. Chega a ser até engraçado, porque os agentes, você vai olhar as matérias dos portais, os agentes governistas todos justificando o aumento na Selic, dizendo que o Galípolo, veja bem, ele não podia simplesmente chegar e dar um cavalo de pau nos juros. E é claro que ele não podia mesmo, porque isso não faz nenhum sentido. Só que a questão é que se a inflação seguindo o ritmo que ela está, a popularidade do governo vai ficar subterrânea e é o que o Lula não quer de maneira nenhuma. Mas né? a questão é essa. O Lula pede para o Banco Central ser o vilão e controlar a inflação, ao mesmo tempo que ele estimula o consumo da população, porque ele tem que estar bem em 2026. E sem esquecer que agora todo mundo pode pegar dinheiro emprestado, dando o próprio dinheiro como garantia para outras pessoas.
FGTS. gente, Tem o muito consignado confuso da esse FGTS negócio. também, que é um crime contra A Crime. gente falou, sociedade. quem perdeu, a gente falou isso no Riva News passado. Mas vale a gente explorar, então, um pouco o recado do Galípolo ao presidente Lula no comunicado divulgado após a reunião do Copom. Mais uma vez, o texto indica que a interrupção no ciclo de aumento da Selic tem ligação direta com as decisões de política fiscal do governo. Quem diria? Olha só. Quem diria? Pra Ele que surpresa. precisou dar esse toque no Lula, entende? Foi. O comunicado ainda diz que a confiança dos investidores na responsabilidade fiscal do governo influencia diretamente os preços dos ativos, como dólar e juros, além das expectativas para o futuro da economia, que não são exatamente muito boas. Não adianta espernear. E isso, pelo menos, aparentemente, o governo entendeu. Resta saber agora se o Lula vai aceitar que tem que apertar o cinto e desafogar a população, ou se ele vai seguir nessa saga expansionista irresponsável. Infelizmente, não sou tão otimista quanto a isso, principalmente diante do orçamento que foi aprovado ontem, sobre o qual a gente acabou de falar. Com 60 bilhões 60 em emendas. bilhões em emendas, tem 2 bilhões de reais para asfalto. Não diz para onde, não diz quando, não diz ponto por já é o quê. suficiente. Asfalto. E posso dizer uma outra coisa que é muito séria? Por que isenção de 5 mil reais? Tirou daquele da onde? lugar. Do bolso? Não teve... Cálculo. Não teve tem um um grande cálculo estudo, técnico, não. não teve estudo. Achou bonito 5 mil? 5 mil porque tá ali Redondo. perto. Tá ali perto dos 5 salários mínimos. É por aí. Por aí, entendeu? Tá. Parece 4,5, talvez. Fez tipo carta da Xuxa, né? Jogou pra Isso, cima, jogou, pegou o número e 5 foi ser mil. feliz. 5 mil parece um número interessante. E é mais fácil também de fazer porcentagem, Isso, com porque o certeza, número múltiplos de é 5, isso, né? A gente não fez a brincadeira a comparação lá para o pessoal entender como é que funcionava, Isso, né? se eu tô 5 mil. 5 tá mil vendo? reais, é É mais isso. fácil, fica mais... Agora Eu deixa eu só achei ler bom. o superchat da Aline Maria, que começou sua saraivada de superchat. Aline, obrigada, querida. De verdade, você não tem ideia o quanto que isso é importante pra gente. Mas ela falou assim, se isso consola vocês, aqui na Alemanha eu pago 42% de imposto. Mas, Aline... Mas você tem o retorno, É isso, né? não tem nem Aqui comparação. a gente paga imposto de Noruega e tem o serviço do Zimbábue. Exatamente, entendeu? E Mas aqui... o frio é igual, pra quem tá falando que eu tô de casaco. O frio aqui no estúdio está igual ao frio da Ai, meu Deus, que Noruega. exagerada, é porque ela tá meio resfriadinha. É um gente. pouquinho exagerado. Mas assim, e não é só a questão do retorno, né? É assim, aqui no Brasil a gente paga o imposto, paga o plano de saúde, aí o plano de saúde não atende, a gente paga o médico. Aqui a gente paga tudo 6 vezes. A escola. Entendeu? Aqui a gente paga o imposto, paga a escola, daí paga a taxa do vestibular e aí paga... IPVA, mas aí tem que pagar seguro, porque E tem que IPVA não é o suficiente. Aí tem que pagar o pedágio, porque o tem 2 bilhões no orçamento para asfalto, asfalto. mas se não tiver o dinheiro do pedágio, você segue, não ganha dinheiro, logo não tem... É uma coisa Não, tem 2 maravilhosa. bilhões para asfalto e aí nas principais estradas do país, a estrada é como? Aí você anda com o carro na estrada do país, por quê? Porque viajar de avião tá caro e aí você tem que ir imediatamente para um mecânico para pagar outros milhões de reais para consertar o seu carro. Tá bem fácil. É isso, entendeu? Essa é a diferença, Bem Aline. divertido Você ser paga jornalista. 42% de uma vez só. E o Adelmo mandou também um superchat para dizer: o conceito de grande fortuna até hoje ninguém soube definir. Quem sabe a nossa queridíssima duquesa de táxi não consiga tal definição. Ela já foi no Talks? Não. Aguarde. Mas aguardem. Que a agenda dela é mais coisa. Mais coisa que a nossa.